bom dia, Amanda, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no Jornal PT Brasil. Motivo de satisfação estar aqui novamente com vocês. A gente agradece muito. De onde você está falando com a gente, David? Conta aí, que lugar é esse que você está? Bem, Amanda, nós estamos realizando uma assembleia com os petroleiros e petroleiras aqui do terminal de São Caetano, em São Paulo, que é da Petrobras Transportes, a Transpetro, que por sinal é uma das empresas que é bastante importante e responsável pela logística, né, o transporte de petróleo e derivados de petróleo em todo o nosso país. Olha aí, os petroleiros não param, né, na defesa aí da soberania do Brasil. A gente vai falar hoje, o David, das propostas para o futuro em um novo governo do Lula. Mas antes eu gostaria que você comentasse a atuação, né, dos petroleiros aí na resistência, aproveitando essa deixa aí, você já está em assembleia, a atuação dos petroleiros na resistência e ao desmonte da empresa que está sendo promovido desde o golpe contra a presidenta Dilma. Bem, Amanda, de fato, a luta e resistência tem sido incessante. Desde o golpe de Estado, ali em 2016, a Petrobras, a nossa soberania energética, a soberania nacional, estão sob sérias ameaças. E de lá até cá foram várias greves, lembrando aqui, por exemplo, a greve 2018, 2020, greves importantes que nos ajudaram a evitar a privatização total do sistema Petrobras. Infelizmente, alguns ativos importantes e estratégicos da Petrobras foram privatizados pelos governos Temer e principalmente pelo governo Bolsonaro, mas não conseguiram levar a cabo a privatização total dessa empresa que é patrimônio do povo brasileiro e que ainda é uma empresa muito benquista e defendida pela nossa população, e por sinal, nas 3 pesquisas realizadas pela Datapoder, a população, em sua ampla maioria, se disse contrária à privatização da Petrobras. Por conta disso tudo, nós ainda estamos aqui e, como você bem colocou, e aproveitar e agradecer a ela, a Giovana, pelo convite, nós sim temos propostas para esse setor que é tão importante para o nosso Brasil, que é o setor de petróleo e gás, ou seja, é o setor energético do país, e o Lula, felizmente, ele está com um plano de governo que aceitou as nossas contribuições e será de suma importância a luta também da categoria da sociedade brasileira para que esse plano ele possa ser colocado em prática. Também sobre isso que a gente vai falar agora, né? Nas propostas do Lula, de recuperação do Brasil, a questão energética é estratégica, né? Ele sempre pontua isso, tanto a questão da Petrobras como da Eletrobras. E os petroleiros, como você acabou de adiantar aí, foram ouvidos nesse processo de construção, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse diálogo. Bem, Amanda, nós tivemos o privilégio de receber a comissão partidária, que é responsável pela elaboração do plano de governo do presidente Lula, que foi responsável por essa elaboração. Ela está sendo coordenada pelo companheiro Aloysio Mercadante, e esses 7 partidos, com suas representações, com a coordenação do companheiro Aloysio Mercadante, estiveram ali na sede da FUP no Rio de Janeiro, onde nós conseguimos apresentar as nossas propostas para o setor de petróleo e gás no país, baseada em 4 eixos principais. Muito importante essa reunião, Amanda, porque houve um consenso de todos os partidos. À época eram 7 partidos que faziam parte dessa chapa, felizmente já somos 10 partidos, que demonstram a necessidade da defesa da democracia, também da nossa soberania. Então, felizmente, houve um consenso entre os partidos, todas as nossas propostas elas foram acatadas, aceitas por essa comissão e estão presentes no plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 4 eixos centrais que nós ali apresentamos: a necessidade de nós termos uma retomada do parque de refino, garantindo então também a autossuficiência na produção de derivados de petróleo no país, que hoje é o 9º país em consumo de combustíveis no mundo. Segundo eixo, de nós voltarmos a atuar na área química e petroquímica e de fertilizantes. Terceiro, como aqui citou, por sinal, Fernando, um abraço, Fernando, a necessidade da Petrobras voltar a ser essa mola indutora da engenharia nacional, da indústria naval. Temos vários estaleiros, temos infraestrutura, temos trabalhadores e trabalhadoras capacitados, capacitadas para atuarem nesse setor. E, por fim, 4º e último eixo, de nós termos, sim, uma Petrobras que se preocupa com a transição energética e que precisa fazer investimentos também nesse setor. Felizmente, Amanda, as propostas elas foram bem ouvidas,
tivemos ali mais de 2 horas de reunião com essa comissão. Aproveitar para agradecer aqui o nosso companheiro Luiz Mercadante, que coordena o plano de governo do presidente Lula, e esperamos que elas possam ser colocadas em prática. Principalmente, aqui a gente lembra, Amanda, a necessidade disso, porque hoje o país sofre por conta, por exemplo, de nós não termos essa autossuficiência também nos combustíveis, ou seja, na produção de derivados de petróleo hoje aqui no país. E justamente por conta disso, infelizmente, o Temer implementou lá o PPI em outubro de 2016, que é o preço de paridade de importação, que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, ao dólar e a custos de importação de derivados de petróleo, algo que não tem necessidade alguma de nós termos aqui no Brasil. E o Bolsonaro manteve isso, fez isso durante todo o seu governo, e a população ela sofre bastante hoje, pagando 120, 130, 140 reais no botijão de 13 quilos de gás de cozinha. Os caminhoneiros que conduzem aí grandes carretas, caminhões e movimentam o nosso Brasil, pagando R$6 até R$7 no litro do diesel, que é mais caro do que a gasolina, e óbvio que tudo isso acaba pressionando a inflação, como já nos demonstrou o Diese nas últimas pesquisas e estudos realizados. Então acreditamos que com tudo isso sendo colocado em prática, nós conseguiremos, Amanda, ter um processo de retomada do crescimento da nossa economia e ter a Petrobras como essa mola propulsora da nossa economia nacional. Muito bem, David Bacelar, muito obrigada aí pela participação com a gente. Eu aproveito aí para saudar todos os petroleiros que estão nessa luta aí pela soberania do país e contra o desmonte da empresa. Obrigada, bom dia para você, boa luta e até a vitória. Nós que agradecemos, Amanda, pela oportunidade. Destacamos aqui a necessidade que teremos de ajudar o presidente Lula nesse processo para a implementação desse plano de governo, de também reestatizar boa parte daquilo que foi privatizado pelo governo Bolsonaro, principalmente ativos estratégicos que foram vendidos, a exemplo da refinaria Landulfo Alves na Bahia, que hoje faz com que o baiano, a baiana, o nordestino, a nordestina, pague os combustíveis mais caros do nosso país. Mas tem uma grande luta. Para isso, primeiro, é óbvio, precisamos eleger o Lula, eleger os nossos governadores e governadoras, uma grande bancada de esquerda no Congresso Nacional e ajudar na pressão da sociedade com a organização popular, com a organização das categorias, para que esse plano de governo ele possa ser colocado em prática. Muito obrigado, Amanda. Um beijo no coração de cada um e cada uma. Eu que agradeço. Bom dia, David. É isso, gente. David Bacelar, ali ó, na frente lá da Transpetro, para fazer já essa mobilização. Os petroleiros não pararam e estão em atividade, participaram também ativamente da construção do plano de governo, né, das propostas do Lula para a recuperação do país no setor energético. Muito bom sempre ouvir o David Bacelar. E a gente continua aqui apresentando para vocês as nossas candidaturas também majoritárias, e isso é tema da nossa próxima entrevista. A gente conversa agora com o candidato ao Senado pelo PT do Mato Grosso do Sul, Thiago Botelho. Bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos do PT. Bom dia a todos brasileiros que estão esperançosos de Lula ganhar no primeiro turno. É isso, esse é o espírito, Thiago Botelho, candidato ao Senado aí pelo PT do Mato Grosso do Sul, número 133. O Paulo Carvalho aqui, candidato, ele é de Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz que Thiago Botelho é o único senador que representa o povo do estado. Pantanal está com você, Thiago. E aqui fica essa saudação maravilhosa, diga. Só para conhecimento, nós escolhemos o nosso segundo suplente, o Bruno Miguéis, um empresário do ramo turístico de Corumbá. Exatamente. Bacana. Porque a gente entende que o Pantanal, ele não pode ser só novela bonita da Globo. O Pantanal tem que ser protegido, porque é um patrimônio da humanidade. Ano passado, 40 milhões de hectares do Pantanal foi queimado criminosamente para virar pasto. E aí nós precisamos fortalecer o INCRA, nós precisamos fortalecer o IBAMA, a FUNAI, que são as agências reguladoras que cuidam da questão indígena, da questão da reforma agrária, da questão ambiental. Hoje, eu tenho caminhado por esse estado, e é um estado que 30% da sua economia é do agronegócio. E aí eu tenho dito o seguinte: o agronegócio que não desmata, o agronegócio que não violenta a Constituição Federal, o agronegócio que não
transforma o Estado no Estado mais violento no campo do Brasil, está tudo bem com ele. O presidente Lula, o professor Tiago Botelho, não vai ficar criando caso com o agronegócio que respeita a legislação ambiental. Agora, o agronegócio que queima o Pantanal, o agronegócio que, recentemente, 40 trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão em Naviraí, em uma fazenda. Esse agronegócio que desrespeita a legislação ambiental, que desrespeita os trabalhadores, que desrespeita os povos originários e tradicionais do meu estado, nós teremos que fortalecer, sim, o INCRA, a FUNAI e IBAMA. Desrespeitou a legislação, vai ter que responder. E aí eu tenho muita tranquilidade, Amanda. Hoje o Mato Grosso do Sul, ele precisa de um senador que ajude a agricultura familiar. Para vocês que estão nos assistindo, a Itamaraty é o maior assentamento da América Latina. Ele se inicia no governo Fernando Henrique, mas quem termina Itamaraty foi o presidente Lula. Os maiores assentamentos de Mato Grosso do Sul, quem fez foi o presidente Lula. E eu quero ser o senador que vai reunir a agricultura familiar. A gente tem que parar de trazer comida do Paraná, trazer comida de São Paulo. Nós temos que produzir a nossa própria comida no estado. Mas para isso, enquanto o agronegócio tem o BNDES de portas abertas, a agricultura familiar não tem um banco para subsídio, para linhas de crédito. A agricultura familiar não tem assessoria técnica, modernização, escoamento. Então, eu quero ser o senador da agricultura familiar, o professor Tiago, que entende de agricultura familiar. Fui estudar, fiz mestrado, fiz doutorado na área do direito agroambiental, exatamente porque eu acredito que a saída para a crise que nós vivemos, alimentar e econômica, passa também pela agricultura familiar. Um senador não pode ser senador só de um setor. Hoje, quando eu vejo a Tereza Cristina falando, ela só fala do agro. O agro, o agro, o agro. O agro é um setor importante, mas a agricultura familiar, os pequenos empresários, os profissionais liberais, a educação, a juventude, as minorias. Nós precisamos valorizar o pequeno empresário, gente. Hoje, a carga tributária sobre o pequeno empresário é altíssima. E o governo Bolsonaro nada fez para ajudar o pequeno, aquele que abre a sua portinha todo dia, tem 3, 4 funcionários, tem uma mercearia no bairro. Então, eu quero ser esse senador. Amanda, eu estou no Partido dos Trabalhadores, mas eu quero ser senador de Mato Grosso do Sul. E aí, para a gente romper a polarização, eu não vou ser senador só de quem votou em mim. Eu vou ser senador de quem votou e de quem não votou. Não sei se você sabe, Amanda, o Lula foi chamado pelo André Putinelli, que é o ex-governador do MDB de Mato Grosso do Sul, de padrinho. A Dilma foi chamada de madrinha. Isso quer dizer que nós do PT não estabelecemos a polarização. Nós do PT dialogamos com governador de direita, governador de esquerda, nós temos nossas defesas e sabemos o que nós defendemos. Nós defendemos os trabalhadores. Mas quem estabeleceu que não conversa com gente de esquerda, não conversa com mulher, não conversa com LGBT, foi o Bolsonaro e o bolsonarismo. O nosso presidente Lula, ele sempre dialogou com os governadores de todos os estados. Porque o que ele entende? Ele entende que para administrarmos um país, é preciso sentarmos com todos os setores da sociedade, com todos os partidos. E é esse o papel que eu tenho proposto no Mato Grosso do Sul. Eu quero ser o senador do diálogo, eu quero reunir o agronegócio, a agricultura familiar, os povos indígenas e explicar que enquanto o Mato Grosso do Sul for o estado com maior violência no campo do Brasil, a economia desse estado não vai melhorar. Quem está perdendo com a violência no campo, é óbvio que são os campesinos, os povos indígenas, mas o agronegócio também perde. A Europa e a América do Norte não está entendendo por que tanta violência, por que tanto desmatamento. Hoje, quando você vai numa aldeia indígena, Amanda, são crianças desnutridas. Crianças indígenas, idosos indígenas, são cidadãos brasileiros, sul-mato-grossenses, douradenses. Então, eu me pergunto, o que as avós do agronegócio, as mães do agronegócio, sentem quando vê uma criança indígena desnutrida? Nós temos que resolver o problema. A Constituição Federal, ela defende a propriedade privada, certo?
mas ela também defende a reforma agrária, a demarcação de terra indígena, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, titulação de terra quilombola. E é isso que um senador tem que fazer. Um senador não pode estabelecer o ódio, porque é isso que eu vejo dos senadores do meu estado. Eles colocam o agronegócio contra os povos indígenas, o grande empresário contra o pequeno empresário. Não, senador, ele representa o Estado. E eu quero lutar para que o Mato Grosso do Sul seja reconhecido como um estado que não tem violência no campo, que exporta seus grãos, mas dá de comida ao seu povo. O Mato Grosso do Sul tem em torno de 600 mil pessoas com fome. 600 mil pessoas com fome. Então, primeira coisa que eu quero conversar com o Lula depois da nossa posse, porque eu vou ser eleito e vou subir aquele negócio com o Lula. Nós temos que melhorar a questão da fome. Um gás de cozinha não pode custar R$ 150, Amanda. O litro do óleo não pode ser R$ 10. A outra coisa, melhorar o emprego. E a terceira coisa, transformar o SUS do tamanho do Brasil, porque o SUS é o nosso plano de saúde.